Bom dia! Hoje quero conversar com vocês a respeito da visão sobre o pecado que tinha o apóstolo Paulo e que foi exposta lá no livro de Romanos, capítulo 6, versos 16, versos 17 e versos 21. Paulo ele fala sobre o pecado, a relação entre a lei e o pecado, a graça e o pecado. O que é o pecado? Por que Deus instituiu a proibição de certas condutas humanas? Por que Deus proíbe certas maneiras de agir? Será que é um Deus que quer restringir a liberdade do homem? Será que é um Deus que apenas quer sufocar o homem e impedi-lo de fazer as coisas que aparentemente ele se sente bem? Porque o pecado ele oferece uma aparente recompensa. Ele oferece aparentemente algo bom. Então é assim que Satanás age. Satanás lhe oferece algo que aparentemente vai lhe trazer uma vantagem, vai ser algo prazeroso. Ele trabalha com essa moeda de troca, mas é só na aparência, porque a própria palavra de Deus refere sobre isso, que o fim do pecado, o salário do pecado é a morte, é o sofrimento, é a dor. É por isso que hoje nós estamos num mundo de dor. É por causa do pecado, porque a consequência do pecado não é outra, senão a morte espiritual que fala, a morte da relação com Deus, da ligação com Deus, das virtudes humanas. Você, através do pecado, você impede de desenvolver virtudes humanas. Você impede de desenvolver qualidades. O pecado ele leva ao vício. O pecado leva ao sofrimento das pessoas que convivem com o pecador. Ele se espraia nas relações do homem com a sociedade. Ele gera consequência na sociedade. Ele gera dor, ele gera sofrimento. Mas, aparentemente, quando ele aparece como uma oferta ao pecador, ao possível pecador, ele não mostra isso. Ele mostra vantagem, prazer, alegria, uma falsa visão, uma pseudo visão de prazer e alegria. Porque, na verdade, como vimos, é dor e sofrimento, as consequências dele. Paulo fala sobre isso, sobre o pecado, lá no livro de Romanos amplamente. Mas vamos nos deter hoje a Romanos 6, 16 e 21. 6, 16, verso 16, verso 17 e verso 21. Romanos 6, 16. Carta de Paulo aos Romanos. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Aqui Paulo coloca duas situações. Nós somos servos. Nós, seres humanos, somos servos. Ou somos servos do pecado, ou seja, o que é o servo? É obedecer ao pecado, é fazer atos pecaminosos. Isso é servo, é ser obediente ao pecado, é procurar o pecado, é agir no pecado. Quem age no pecado, quem vive no pecado, ele é servo do pecado. Ele tende a praticar cada vez mais pecado, é como se fosse um vício. O indivíduo às vezes começa num pecado pequeno, num detalhe da vida dele, num momento da vida dele, ele vai expandindo, vai tomando conta dos dias, das semanas, do mês. O pecado ele vai se robustecendo, ele vai se espraiando, ele vai tomando a vida do indivíduo, ele vai aumentando cada vez mais, ele vai sufocando esse indivíduo com o tempo. Então esse indivíduo se torna servo do pecado. Por que servo? Porque a tendência do indivíduo que está no pecado, numa vida de pecado, é praticar cada vez mais pecado com mais frequência, com mais intensidade e com mais força. O pecado vai agir com ele, na vida dele. E o servo, o outro tipo de servo, é o servo da obediência para a justiça, que Paulo fala. É o servo que sacrifica a sua vida. Por que sacrifica? Nega o pecado. O pecado aparece na vida dele oferecendo prazer, oferecendo um falso prazer, uma falsa alegria, uma ilusão. Tenta pegar ele, tenta puxar ele como servo, mas ele rejeita o pecado. Eu digo, eu não quero o pecado, eu não quero essa falsa alegria que o pecado está me oferecendo. Eu não quero esse falso prazer.
Eu não quero essa ilusão, porque eu sei bem o que é o pecado e eu sei bem as consequências dele. Esse é um indivíduo racional que tá vendo, que está analisando a situação que o pecado tá expondo para ele e está rejeitando o pecado. Então ele rejeita o pecado. Eu não quero essa vida de sofrimento. Eu sei que isso tudo é ilusão. Eu sei que é enganação o que o pecado está me oferecendo. Eu não vou aceitar, porque eu conheço a palavra de Deus e eu vou renegar o pecado. Então esse indivíduo ele não é servo do pecado. No momento que ele nega o pecado, que ele se afasta do pecado, ele passa a ser servo da justiça, diz Paulo aqui. Servo para a justiça, no verso 16 do capítulo 6 de Romanos. O que é servo para a justiça? Ele passa a viver a lei de Deus. Ele passa a querer viver os frutos do Espírito Santo. A bondade, a benignidade, o amor ao próximo, a obediência aos mandamentos lá de Êxodo 20, a honrar pai e mãe, não furtar, não prestar falso testemunho, não matar, não praticar adultério, não cobiçar as coisas do próximo. Então ele começa a viver de acordo, sacrificar-se, porque isso é um sacrifício. Por que é um sacrifício obedecer à justiça de Deus? Porque o pecado está todo momento batendo na porta. A palavra de Deus diz que o pecado jaz à sua porta. Cabe a ti dominá-lo, como Deus disse a Caim, né? O pecado está todo o tempo batendo na porta da vida daquele indivíduo, mas ele está rejeitando, então ele está se sacrificando. Eu não quero esses prazeres mundanos que o pecado está me oferecendo. Eu rejeito. Eu passo a viver os mandamentos de Deus, a obediência da palavra de Deus. Então é sacrificando. E o fruto dele é o fruto do Espírito Santo, o fruto da justiça, da benignidade, da bondade, do amor ao próximo, da virtude, das qualidades. Ele passa a desenvolver virtudes e qualidades humanas, passa a conhecer o próprio Deus em atitudes. Mas Paulo fala então que tem aquele que rejeita o pecado e obedece a Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e tem aquele que vive de acordo com o pecado. E Paulo faz uma reflexão lá no verso 21. Porque, no verso 20, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. No verso 21, naquele tempo que resultado colheste, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Paulo está dizendo o seguinte, quando você era escravo do pecado, quando você optou por a vida de pecado e não pela vida de justiça, a vida de Deus, a vida de cumprir a lei de Deus, os mandamentos, mas a viver os prazeres do que o pecado, os falsos prazeres que o pecado, os ilusórios prazeres que o pecado está oferecendo. Que resultado que você colheu disso? Foi bom? Paulo está dizendo aqui, naquele tempo, que resultado que colhesse. Paulo está respondendo aqui no verso 21, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Somente dor, sofrimento, vergonha. É isso que o pecado gera na vida do indivíduo. É vergonha, é baixa autoestima, é sofrimento, é arrependimento, é afastamento de Deus, afastamento das pessoas. Esse indivíduo, ele percebe que ele caiu numa cilada, que o diabo armou uma cilada para ele, é só dor e sofrimento, que resultado que você colheu durante o tempo que você viveu em pecado. Paulo está colocando lá no verso 21. Então é reflexão para todos nós. Pecado é dor, pecado é sofrimento, então o objetivo é negar o pecado. Venha para a lei de Deus, obedeça a lei de Deus, obedeça a palavra de Deus, sacrifique-se por Deus, porque o pecado é só ilusão. O pecado, como Paulo diz assim, vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Isso que as pessoas colheram. Então, nós temos que entender o que é os frutos do Espírito Santo, quando o Espírito Santo age na vida de uma pessoa. Paulo, lá em Gálatas 5:19, diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outros outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, qual é o fruto do Espírito? Daquele que vive para Deus. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que Paulo está nos convocando. Vamos viver as obras do Espírito Santo.
Vamos viver a bondade e vamos deixar o pecado de lado. Vamos converter a Deus, orar a Deus e obedecer a palavra de Deus. Vamos ter uma vida de conversão a Deus e abandonar o pecado. Deus abençoe a todos.